E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trabalhar o agente da passiva. Essa classe sintática que você viu lá em verbo, na última aula de verbo, nas vozes passivas analíticas, a gente vai verificar, vai retomar esse conceito porque a atuação das vozes verbais dentro da sintaxe é fortíssimo. Aqui eu convido vocês a usar a apostila de vocês. Se você ainda não tem a apostila, pode copiar essas frases aí no seu caderno e analisar junto comigo toda a frase, tá bom? O juiz ficou rodeado de repórter. Antes da gente partir para a classificação, eu preciso mostrar para vocês a chamada locução verbal passiva. O que é uma locução verbal passiva? Geralmente, as passivas são de ação, ou seja, exercidas com o verbo ser como auxiliar. A gente chama isso de passivas de ação. O verbo ser mais o particípio geralmente forma uma locução verbal passiva de quê, pessoal? De ação. Vou te mostrar o primeiro aqui, ó, na letra B. Daqui a pouco eu vou para a letra A, beleza? Os artistas são rodeados pelos fãs. São rodeados é uma locução verbal passiva. Eu não vou colocar aqui em cima não, para economizar espaço. São rodeados é uma locução verbal passiva. Por quê? Porque eu tenho o verbo ser mais particípio. Sempre quando eu tiver o verbo ser mais particípio, eu vou ter uma locução verbal passiva. Note que pelo sentido, e eu peço que você, candidato, sempre verifique o sentido, sempre tente passar para uma outra voz, né, para a voz ativa. Os artistas são rodeados pelos fãs, equivale dizer que os fãs rodeiam os artistas. Sempre antes de você garantir que isso aqui é uma locução verbal passiva, tente passar para a voz ativa. Os artistas são rodeados pelos fãs, os fãs rodeiam os artistas. Eu uso só o verbo principal para passar para a ativa, tá bom? Então, verbo ser mais verbo no particípio, lembrando que rodeado, eu garanto também que eu tenho uma voz passiva aqui, porque ele é um verbo transitivo direto. Quem rodeia, rodeia algo ou alguém. Só é possível fazer uma voz passiva com verbos transitivos diretos. Você aprendeu isso também. Aqui em os artistas eu tenho o meu sujeito paciente. Posso chamar de sujeito simples, tá? É um sujeito simples, paciente. Muitas bancas chamam de paciente apenas, tá? Porque ele está sofrendo a ação de ser rodeado pelos fãs. Isso é notório. Pelos fãs é o meu agente da passiva. O agente da passiva, conteúdo que a gente está vendo hoje, ele era o sujeito da voz ativa. Na voz ativa nós tínhamos os fãs rodeiam, que é são, né? Que é presente, né? Os fãs rodeiam os artistas, os fãs eram o sujeito. O agente da passiva, tema da nossa aula hoje, era o sujeito de uma voz ativa, beleza? O agente da passiva geralmente é iniciado pela preposição por, pelo ou pela e raramente, ocasionalmente, pela preposição de. A gente vai ver todos esses casos aqui, beleza? Para que eu chegue ao agente da passiva, candidato, eu tenho que verificar a frase inteira, porque o agente da passiva não é um elemento essencial para uma frase. Eu tenho que localizar a locução verbal passiva, tenho que localizar o meu sujeito paciente para depois garantir que o elemento iniciado por, pelo e de seja realmente um agente da passiva, beleza? Veja na segunda aqui. Minha monografia vai ser orientada por quem? Vai ser orientada por quem? Gente, eu tenho aqui uma locução verbal passiva com 3 verbos. Foi o que aconteceu com essa frase. Eu tenho aqui o meu verbo principal no particípio, ser e vai como verbos o que, gente? Auxiliares. Essa voz passiva ficou com 3 verbos
porque a voz ativa possuía dois. Na voz ativa nós tínhamos uma locução verbal. Passando para a voz ativa nós teríamos: quem vai orientar minha monografia? Nós teríamos isso na voz ativa. Minha monografia, nesse caso aqui, é o meu sujeito o quê? Paciente. Lembrando de sujeito simples, paciente. Note que você está vendo aqui um agente da passiva sendo exercido por um pronome interrogativo. Quem ali é o meu agente da passiva? Veja, o elemento por, pelo ou de, no caso é por, e o pronome relativo. Gente, sempre tente passar para a voz ativa, para você garantir que eu tenho aqui um agente da passiva. Vai lá. Minha monografia vai ser orientada por quem? Eu sei que isso aqui está na locução verbal passiva, porque é ser mais particípio, tá? Quem vai orientar minha monografia? E eu provo aqui que eu tenho uma locução verbal passiva. O bandido era conhecido dos dois policiais. Verbo ser no pretérito imperfeito, né? Verbo ser mais particípio. O bandido é o meu sujeito paciente dos dois policiais. Note, está começando pela preposição de. Isso aqui é um risco muito grande, porque você pode confundir com uma outra classe gramatical. O agente da passiva é imprescindível para dentro de uma frase se você localizar uma possível locução verbal passiva. Quer que eu prove que isso aqui é realmente um agente da passiva? Vamos passar para a voz ativa. Os dois policiais conheciam o bandido. Veja como dá certo? Conheciam o bandido. Veja, eu consegui passar para a voz ativa, eu provo que isso aqui é um agente da passiva. Note que não é um agente da passiva comum que você veja nas provas, nas atividades. Iniciado pela preposição dos ou exercido por um pronome interrogativo, é bem mais raro e a banca vai explorar isso de você, candidato. A prova, eu só consigo tirar a prova mesmo passando para a voz ativa. Isso que é o grande truque para você não errar um agente da passiva. O bandido era conhecido dos dois policiais, os dois policiais conheciam o bandido. Provo, beleza? Gente, eu tô aqui no e noutra, porque eu só coloquei com o verbo ser, que isso aqui também é com o verbo ser, ó, é o mais comum. É muito difícil você não ver uma passiva de ação. Geralmente nós temos uma passiva de ação, que é exercito pelo verbo ser. As de estado, que é com o verbo estar, viver e andar, e as de mudança de estado são mais raras. Já falo deles. Havíamos sido relatados pelo capitão do exército. Lembre-se, quando tem 3 verbos, a ativa tinha 2. Eu falei isso em verbo. Havíamos, quem havíamos? Nós. O sujeito é o que, gente, aqui? Oculto. Nós havíamos sido relatados pelo capitão do exército. Iniciou pela preposição pelo, eu já verifico a possibilidade de uma voz ativa, né? Havíamos sido relatados pelo capitão. Quando tem 3 verbos, o verbo do meio some, né? O capitão do exército havia me relatado, ou havia relatado. Ou seja, relatado quem? O me, que seria o meu sujeito, tá? Mas ele não vai aparecer na voz ativa. O capitão do exército havia relatado. Só isso, porque o sujeito aqui está oculto. Dá para entender isso aqui? Mais uma vez, quando eu tenho 3 verbos, eu vou olhar a locução verbal passiva aqui, tá? Que é o verbo ser mais particípio. Pelo capitão do exército é o meu agente da passiva. Como é que eu provo? De novo, estou repetindo até você se atentar e não errar mais. Passa para a voz ativa. Essa é a minha garantia. O capitão do exército havia relatado. Eu provo, cara, isso que não tem como. É sim
um agente da passiva, tá bom? Com o verbo ser, mais comum. É difícil ver se não for com o verbo ser, tá? É muito difícil, mas acontece com os outros tipos de passiva. Veja na letra A. O juiz ficou rodeado de repórteres. Ficou rodeado. Aqui não é o verbo ser, mas é o verbo o quê, gente? Ficar. Cadê? Ficar o último, que é mudança de estado. A gente chama isso de locução verbal passiva. De que, gente? Aqui, de mudança de estado. Por que que é mudança de estado? O juiz ficou rodeado de repórteres, antes ele não estava. Antes ele estava em um estado, que era sem ninguém, e ele ficou rodeado de repórteres. Por isso que eu digo que o ficar aqui é mudança de estado. Ele estava de uma forma e foi para outra. Isso não se cobra muito, é para que você saiba reconhecer esses tipos de auxiliares numa voz passiva. O juiz ficou rodeado de repórter. A banca cobra isso aqui e você vai ficar, eita, é mesmo ou é um complemento nominal? O que diabo é isso aqui? Tente passar para a voz ativa, candidato. Tente, você vai conseguir. O juiz ficou rodeado de repórteres equivale a os repórteres rodearam o juiz. Perceba, os repórteres rodearam o juiz. Eu consegui passar para a voz ativa. Eu provo que isso aqui é um agente da passiva. Eu só consigo nesse estado, bicho. Passa para a voz ativa. Eu tenho aqui um agente da passiva bem atípico, iniciado pela preposição de, e o juiz é o meu que, gente? Sujeito paciente. Consegue compreender isso aqui, gente? Sim? Ótimo, que beleza. Agora vamos lá. Vitor, você não formou com esses outros, mas eu posso formar. Veja, o juiz ficou rodeado de repórter, ele poderia ser o juiz está rodeado de repórteres. Seria uma locução verbal passiva. O juiz vivia rodeado de repórteres. O juiz andava rodeado de repórteres. Cara, você está vendo uma locução verbal passiva formada pelo verbo andar. É o que? Significa o que, gente? Aqui é ação, mudança de estado, isso aqui é de estado. Beleza? Gente, quais são os verbos que formam o verbo auxiliar da locução verbal passiva? Primeiro, é o verbo ser. Ele é clássico, pode ter certeza, na sua prova aparece o verbo ser. Mas pode aparecer eventualmente o quê? Os auxiliares de estado, estar, viver, andar, ou a de mudança de estado do verbo ficar. Tudo, você só vai conseguir, faz essa listinha aqui, tá? Você só vai conseguir realmente passando para a voz ativa. Beleza, candidato? Sim? Para a gente terminar, eu fiz algumas observações aí no final da sua aula. Pode conferir na apostila de vocês. Vamos analisar essa estrutura aqui. O juiz ficou rodeado de repórteres. Ficou rodeado é o verbo ficar, mudança de estado, né? Eu tenho o verbo aqui ficar mais particípio, não é verdade? O juiz, que seria o meu sujeito paciente, de repórteres é o meu agente do quê? Da passiva. Essa classificação aqui é a correta. Por que eu estou dizendo que essa classificação é a correta? Porque eu consigo nitidamente passar essa frase para a voz ativa. Como, Vitor? Os repórteres rodearam o juiz. Note que quando eu consigo fazer essa transposição para a voz ativa, eu me certifico que esse elemento aqui é um agente da passiva. Beleza? Acontece que eu posso ter um outro campo de visão, candidato. Qual é esse outro campo de visão? Como é incomum o agente da passiva ser iniciado pela preposição de, eu posso pensar que esse elemento de repórteres complete a palavra rodeado. Eu tenho um outro agravante aqui. A palavra rodeado é um verbo no particípio, certo?
verbos no particípio assumem a função de adjetivo. Olha a minha outra análise que eu poderia ter aqui. Eu teria aqui o sujeito simples, eu teria uma voz ativa. Sujeito simples, ficou seria o meu verbo de ligação e rodeado seria meu predicativo do sujeito. Tá bom? Predicativo do sujeito. Se eu considerar rodeado o predicativo do sujeito de juiz, porque é um adjetivo deslocado, eu vou considerar que a expressão de repórteres complete o adjetivo rodeado. Não é verdade? Porque ficou de repórteres não faz sentido. Então, essa expressão preposicionada com de completou um adjetivo. E o que é que acontece se uma expressão preposicionada completa um adjetivo? Eu teria um complemento nominal. Muitos autores dizem que essa estrutura, o próprio Evanildo Bechara diz não haver distinção entre complemento e agente da passiva. Há frases que geram ambiguidade. Ele disse isso na moderna gramática, na sua moderna gramática. Na apostila de vocês tem a página que eu falo sobre isso. Ok? E aí, Vitor? Eu vou chamar a expressão de repórteres como complemento nominal ou como agente da passiva? Eu vejo isso como ambíguo, tá? Eu diria, Vitor, na minha opinião, eu diria que são as duas coisas. Mas, Vitor, e a do concurso público? É agente da passiva. Então, candidato, esqueça o que eu acho, o que o professor Vitor acha e aprendam o que cai no concurso. Se eu puder passar para uma voz ativa, como é o caso, o juiz ficou rodeado de repórteres, os repórteres rodearam o juiz, se eu puder passar para a voz ativa, aceite Jesus, aceite o agente da passiva como correto e esqueça o complemento nominal. O complemento nominal só vai surgir se você não tiver com essa dúvida, se não puder passar para a voz ativa, tá bom? Vamos a essa segunda frase aqui. Esse conjunto de frases aqui está no livro Lições pela Análise Sintática do Evanildo Bechara. Eu coloquei a página no material de vocês. Note, a casa foi destruída, a casa está destruída. Veja aqui, o verbo foi e o verbo está podem ser locuções verbais passivas, não é verdade? Quando se disse a casa foi destruída, dá a ideia de que alguém destruiu a casa. A casa foi destruída, alguém destruiu a casa. Eu posso passar para a voz ativa de novo. Alguém destruiu a casa. Portanto, isso aqui vai ser chamada de locução verbal passiva. Porque eu tenho implícita a ideia de elemento que sofre a ação, ou seja, a casa foi destruída por alguém, ela sofreu a ação de ser destruída. A casa está destruída. Nesse segundo caso, embora seja o verbo ser aqui, eu não tenho um elemento que esse sujeito sofra a ação. Tipo, a casa, alguém está a casa, alguém, não tem condição. A casa está destruída, não está implícita a ideia de que alguém destruiu essa casa. Ela simplesmente está, é uma relação de estado. Nessa segunda frase, segundo Evanildo Bechara, no livro Lições pela Análise Sintática, ele diz que aqui é um sujeito simples, aqui eu tenho um verbo de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Nessa primeira aqui, eu não tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Eu tenho uma locução verbal passiva. Evanildo Bechara disse isso aqui em Lições pela Análise Sintática. Lá na sua moderna gramática, ele escreveu: a casa está espaçosa. Ele diz que isso aqui, está espaçosa, é um predicativo do sujeito e aqui vai ser um verbo de ligação. A casa está pintada, também é um verbo de ligação e aqui é um predicativo do sujeito. E ele faz uma ressalva que, ao que me pareceu,
ele discorda de si mesmo, quando ele diz que essas frases geram uma ambiguidade. Ambiguidade. Segundo o autor, eu posso ter implícita a ideia de que a casa está pintada por alguém ou a casa está espaçosa por alguém. Eu, Vitor, não vejo essa ambiguidade dita pelo Bechara. Nesses dois casos aqui, em nenhuma nós temos uma voz passiva. Nos dois casos eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito e acabou a conversa. Eu não quero conversa com isso aqui não. Se não der a ideia de agente e de paciente, vai ser um verbo de ligação e um predicativo do sujeito e acabou a conversa, bicho. Você não vai ficar louco com essa discordância entre gramáticos, né? Tô bravo não, gente, viu? Veja nessas duas aqui, dito por um outro ator que é um espanhol. Eu coloquei o nome dele aí, eu fui procurar, fui mais a fundo aqui. O acordo foi assinado pelo advogado. O acordo é o meu sujeito, foi assinado, o verbo ser mais particípio. Vamos dar uma ideia aqui. O acordo foi assinado pelo advogado. Equivale dizer que o advogado assinou o acordo? Gente, é claro que é. Na prova, isso aqui vai estar sendo como um agente da passiva. Segundo esse autor espanhol, é Galay Gama, uma coisa assim, ele diz que tanto isso aqui é um complemento nominal, como é um agente da passiva. Não, os concursos não vão aceitar isso, tá bom? O acordo está assinado, só troquei o verbo, está assinado pelo advogado. Segundo o autor, isso aqui é ambíguo. O acordo está assinado pelo advogado, eu vejo também como o advogado assina, assina o acordo. Eu vejo isso aqui também como agente da passiva, tá bom? Locução verbal passiva. E aqui é o meu sujeito paciente, sujeito paciente. Resumindo, quando você tiver com dúvida se é complemento ou agente da passiva, tente passar para a voz ativa. Se der certo, considere um agente da passiva. Consegue compreender? Nesses casos, você não tem implícita ideia. A casa está espaçosa por alguém. Não. Nesse caso, eu vou ter sujeito simples, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Tudo bem? Pessoal, leia as minhas considerações. Eu escrevi também para o site Cyberdúvidas da Língua Portuguesa. É até quando você tiver uma dúvida, manda para eles. É um site lá de Portugal. Eles te respondem, mais ou menos uns 5 dias eles te respondem de volta para o e-mail explicando toda a teoria gramatical. É um excelente site para consulta. A ABL, a Academia Brasileira de Letras, com o ABL Responde, eles não respondem mais questões de concursos, porque o pessoal estava utilizando o argumento da ABL para entrar como recurso de questões. Eu, Vitor, não vejo nenhum problema em fazer isso. É para isso que ela presta, não é? Só para enfeitar lá aquele tanto de gente sem fazer... Não, sem fazer nada não. Só escrevendo, julgando alguma coisa. Eles têm que ajudar os concurseiros, cara. Se estão com dúvida, por que eles não devem ajudar? Eu acho injusto o pessoal da Academia Brasileira de Letras não responder dúvidas de concurso. Eles têm que responder, é uma função social deles. Se eu não devo me confiar nele, eu vou confiar em quem? Devo sim. Por favor, ABL, se alguém da ABL está vendo isso aqui, que eu acho improvável, aceite, fale os recursos para que a gente possa escrever. Não precisa vocês escreverem recurso, precisa vocês darem cabimento às perguntas que a gente fizer a vocês. Por favor, né, gente? Gente, vamos fazer a atividade aí. Boa sorte e até a próxima aula. Tchau, gente!